Bom dia! Que privilégio nosso acordarmos e lermos a palavra de Deus logo pela manhã, não é mesmo? Já se passaram aí 20 dias e eu vou estar aqui falando dos primeiros 18 dias do início do ano bíblico, né? Que na verdade é a nossa história, a história do nosso povo, dos nossos antepassados, né? Como eles viveram, como Deus os conduziu. E são exemplos vivos e reais para nós, que com certeza nos trazem lições, e por isso o Senhor deixou registrado tudo isso na palavra dele, né? Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o ano bíblico. Esse aqui é o meu livreto, né? Porque eu imprimo o ano bíblico, e vocês veem aqui que são as leituras desde Gênesis, e aí nós vamos estudar este ano 6 livros, tá? Aqui vocês veem que é acompanhado Gênesis 1, Patriarcas e Profetas, né? Gênesis 2, capítulo 2, do Patriarcas e Profetas. E você vai ver que durante o ano, os livros do Espírito de Profecia, eles acompanham e elucidam as histórias bíblicas, como Deus é perfeito, né? E nós vamos então começar pelos escolhidos. Escolhidos é uma versão mais atualizada, simplificada dos patriarcas e profetas, tá? Então esse é o nosso primeiro livro. Lá por março, mais ou menos, acaba o Patriarcas e Profetas, a gente começa a ler Profetas e Reis, depois O Desejado de Todas as Nações, logo vem Parábolas de Jesus, Atos dos Apóstolos, e a gente termina o ano bíblico lendo o Grande Conflito. Que privilégio, que bênção de Deus. Então vamos começar. Não vou me delongar muito, mas nós começamos a leitura da palavra de Deus em Gênesis, né? E antes disso, vamos começar fazendo uma oração. Convido você a orarmos. Senhor nosso Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor deixou registrado a Tua Bíblia, a palavra, a Tua santa palavra para nós, que é uma carta de amor, Senhor. Queremos conhecê-la, queremos lê-la, queremos estudá-la, Senhor, para que ela possa permanecer no nosso coração e nós possamos entender, Senhor, de onde nós viemos, qual o nosso propósito, para onde nós estamos indo e no que tudo isso dará, né? A nossa existência. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos abandonou. Fica conosco nestes momentos que nós vamos estudar a Tua Palavra. Em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe essas pessoas que estão assistindo. Cuida, abençoa, protege cada uma delas e dá a elas a instrução, a consciência, a mentalidade viva, Senhor, para poder aprender daquilo que nós vamos estudar. Em nome de Jesus oramos, amém. Bom, então, nós começamos o primeiro capítulo, né, da Bíblia em Gênesis, e nós vemos ali a criação de Deus, a criação do mundo, onde Deus criou Adão e Eva perfeitos, felizes, no jardim, né, sem nenhum problema, nenhuma doença, nenhuma imperfeição. E aí, o que nós aprendemos logo de início? Que nós não precisamos acreditar e nem podemos acreditar que a gente veio de uma evolução de partículas inferiores que foram evoluindo, né? Que na verdade foram evoluindo. Não, Deus deixa registrado para nós que Ele fez o homem do pó da terra e do homem Ele formou a mulher como uma auxiliadora, como uma ajudadora, né? E ali Ele deu pleno domínio para Adão dos animais, de toda a relva, né? E aí ele deu nome, nomeou os animais e tudo, ele tinha pleno domínio daquele lugar. E aí nós vemos em seguida que Deus deu o exemplo do sábado, né? Que é onde Deus abençoou, separou, santificou o sábado, descansou, não porque ele estava cansado, mas como um exemplo para nós, né, de que ele estava satisfeito com tudo aquilo que ele tinha criado e que era bom, né, porque ele sabia que a gente ia esquecer, e essa é uma maneira
O sábado é uma forma que Deus encontrou de não nos deixarmos perdidos, de acharmos que a gente veio de alguma estrutura molecular, de evolução. Não, nós viemos da mão do Criador, queridos. Já pensaram nisso? Que bênção, que amor esse, amor do nosso Pai, né? De nos formar, mas com tanta perfeição. Nosso corpo é uma máquina entre aspas, porque é uma perfeição tremenda, né? Como diz lá em Salmo 139, de maneira assombrosa e milagrosa o Senhor nos formou. E aí, seguindo ali, né? Nós vemos que quando Adão e Eva estavam no jardim, Satanás, que já havia se rebelado no céu, ele encontrou um campo para continuar as artimanhas dele, né? Do céu ele foi expulso para a terra. E ali ele encontrou um campo, um lugar para ele se rebelar, continuar a rebelião dele contra Deus. E ali no Jardim do Éden, a Bíblia e o Espírito de Profecia, patriarcas e profetas nos dizem que os anjos eles já tinham orientado Adão e Eva de que Satanás estava ali, estava em derredor deles e estaria tentando dissuadi-los, tentando dizer que Deus era injusto, né? E aí ele conseguiu. Eva se afastou de seu marido e ele conseguiu ali, através usando, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dizendo que Deus era injusto, não, que eles não iriam morrer. Mas aquela árvore, o que ela significava? Era uma prova para o casal. Se eles crescem e obedecessem, ou se eles não acreditassem e desobedecessem, né? Infelizmente, nós temos aí as consequências do que aconteceu. Eva duvidou, né, da palavra de Deus e acreditou. Então, a gente precisa estar atento, porque tudo aquilo que sai do script de Deus, né? Sai daquilo que Deus planejou, que leva à desobediência, né, que está fora das leis de Deus, não é de Deus, é de Satanás. Ou é um lado, ou é o outro. Então a gente vê que aí que nós, desde o começo, nós estamos inseridos num grande conflito. E aí nós continuamos, né? Nós vemos que esse casal, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Esses 2 representam 2 povos diferentes, 2 caráteres diferentes. Eles foram provados para ver se eles creriam e obedeceriam ou eles não creriam, né, e desobedeceriam. E eram 2 caráteres diferentes. Abel era uma pessoa obediente, né, pessoa de caráter, que ele aceitava a lei de Deus, a ordem de Deus, mas quando Deus pediu, né, uma prova, que era uma oferta para ele, ficou evidente ali o que eles criam. Abel ofereceu o cordeirinho, né, puro, sem mácula, como oferta para Deus. E Caim ofereceu o fruto da terra, que era o quê? O fruto do seu trabalho, as suas obras. Olha aí. E a oferta, claro, de Abel é que foi aceita, porque isso representava o sacrifício de Cristo por nós. Porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E era isso que Deus queria ensinar para eles, desde o princípio, né? Porque quando veio o pecado, antes da fundação do mundo, Deus já tinha providenciado o cordeiro dele, Jesus Cristo morrendo na cruz. Isso era ensinado, foi ensinado em todas as gerações. E aí eles provaram em quem eles criam, né? Então a oferta de Caim, claro, não foi aceita por Deus. E ele ficou irado. A Bíblia fala que ele ficou irado com Deus e com o irmão dele, né? Primeiramente a gente peca contra Deus e depois contra os nossos irmãos. E aí ele ficou irado e aconteceu o primeiro assassinato na Bíblia. Que triste, irmãos, que triste, né? E aí nós vemos assim uma história desenrolar e nós vemos aí mais uma vez que nós estamos no grande conflito. Os 2 lados, né? Caim e Abel.
Que lado nós vamos escolher? E depois, a Bíblia continua dizendo que depois que Caim morreu, né, Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete. E Sete, ele teve uma genealogia de caráter mais puro, né? Era um filho parecido com Adão, mas a Bíblia conta que depois eles começaram a se misturar. O povo de Sete, né, a descendência de Sete, com a descendência de Caim. E aconteceu que esse povo antediluviano, que, né, até vir o dilúvio, Adão, olha que privilégio, Adão conviveu com todas essas gerações. E não pense você que eram pessoas incultas, né, que tinham menor intelecto, não, eram pessoas inteligentes, inteligentíssimas, com grande força física, mental, altura, muito conhecimento, sabedoria. Eles tiveram o privilégio de ter Adão com eles, contando, né? E também tinham o privilégio de ver o Jardim do Éden ali presente, onde eles estavam, que, claro, era guardado pelos anjos, né? Com espadas flamejantes. E aí tem uma curiosidade que eu não sabia, lendo Patriarcas e Profetas, que se eles continuassem dentro do Jardim do Éden, o pecado ia continuar existindo de maneira perpétua, porque ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iriam perpetuar o pecado. Então eles tiveram que ser expulsos daquele jardim, né? Porque realmente o que iria acontecer? Eles iriam morrer, né? A consequência do pecado. Então nós vemos aí que a extensão, né, do que Adão, do privilégio que esse povo tinha de conviver com Adão. E nós vemos Enoque, né? Enoque, da descendência aí de Sete, um homem que nunca morreu, porque a Bíblia nos conta que ele viveu 65 anos, teve um filho, e depois que ele teve esse filho, ele compreendeu de maneira maravilhosa como é a extensão do amor de Deus. E aí a Bíblia fala que ele vivia, e o Patriarcas também diz que ele vivia uma vida de oração. Olha que exemplo para nós. Ele foi um homem de fé, forte, humilde, mas que ele andava com Deus. Andava tanto com Deus que Deus o tomou para si. Adão não morreu, não enfrentou a morte, né? E isso também está lá no livro Primeiros Escritos, né? Nos conta bem detalhado, de maneira assim que como Enoque está vivo até hoje, né? Então, se você tiver um pouco de curiosidade, leia Primeiros Escritos. Que livro lindo e maravilhoso. Nos dá uma visão do céu. Livro Visões do Céu também. Todos, né, irmãos? Da série Grande Conflito, de Ellen White. Então, aí nós vemos que Deus se arrependeu de ter criado os seres humanos. Porque a maldade se espalhou de tal maneira, de tal forma, que o que era a inteligência, a altura, a força daqueles homens antediluvianos se virou para o mal. Eles começaram a oferecer os filhos em sacrifício a ídolos, né? A idolatria começou a tomar conta. Como havia muita abundância de ouro e metais preciosos, né? Pedras preciosas naquela época, eles começaram a ficar muito avarentos, né? Aproveitadores. Então a maldade foi muito grande. E Deus falou, eu vou encerrar isso. Mas havia um homem justo, que era Noé. E a gente conhece muito bem, né, a história de Noé. E depois do dilúvio, vem o que? A história da Torre de Babel. Qual era a ordem de Deus? Para que eles crescessem e se multiplicassem. Mas o que eles fizeram? Fizeram uma torre para alcançarem o céu e impedissem que, se Deus mandasse um novo dilúvio, eles não iam morrer. Mas Deus já não tinha prometido para eles que não mandaria o dilúvio?
O arco-íris no céu já não era prova. Deus tinha dito e eles simplesmente fizeram o contrário. Olha só que lição, né? Ou a gente vai por um caminho ou a gente vai por outro. E aí eles escolheram. E aí dessa descendência nós vemos que ficou, né? Vem Abraão. Que história de Abraão, não é mesmo? Nós lemos lá que Deus prometeu a Abraão, né? A Abraão uma descendência que, né? Se ele olhasse para o céu, ele veria o tamanho da descendência dele, né? Então, para que pudesse vir a descendência do Salvador, ele precisava tirar essa pessoa, treinar essa pessoa, educar essa família, para que pudesse dali vir o Salvador. E ele escolhe Abraão, um homem de fé, obediente, e disse para ele: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. Será que a gente está pronto para isso? Né? De ouvir a voz de Deus dizendo assim: sai do meio onde você está. Muitas vezes está confortável, né? Ficar onde a gente está. E aí Deus fala: sai da sua terra. Ele não sabia para onde ele ia, mas ele, sem questionar, ele vai. Que homem fiel, de fé. Que tamanha fé, não é à toa que ele é chamado de pai da fé. Pai da fé. Só que ele teve, né? A gente viu na história dele que ele falha como ser humano, ele não confiou em Deus. O que aconteceu quando ele chega lá na terra, se eu não me engano, no Egito que ele foi? Ele falhou, não me lembro o nome do lugar, mas ele falhou quando ele mentiu, né? Que ele viu o rei daquele lugar, e aí ele falou: não, minha mulher é muito bonita, vão achar que eu sou o marido e vão me matar. E ele mentiu, dizendo que ela era irmã dele. E aí Deus traz consequências com relação a esse rei, né? Esse senhor daquele lugar. Então ele teve essa falha. E o sobrinho dele, o Ló, também estava com ele. Que privilégio de Ló, da esposa de Ló, conviverem com Abraão. Patriarcas e Profetas fala que Abraão tinha sob o seu comando mais de 1000 pessoas, uma família de 1000 pessoas, e diz que ele ensinava todos eles no caminho de Deus. Olha só que bênção. E Ló, a mulher dele, estavam ali com eles. Mas chegou uma hora que eles tiveram que se separar, não é mesmo? E aí Ló, influenciado também pela mulher, escolheu morar na campina, né? Num lugar bonito e tal. Patriarcas e Profetas nos diz que ele foi ingrato com tudo que ele recebeu, porque o jeito que ele foi abençoado por conta de Abraão. Tá bom. E aí chega quem? A promessa do filho, né? Da descendência de Abraão. Abraão e Sara lá com a certa idade, né? A idade avançada, não crendo na promessa de Deus, achando que teria que fazer alguma obra, alguma coisa para ajudar Deus. Olha aí o tamanho do erro, né? A Sara oferece a Agar, a serva dela, para que tenha o filho com Abraão. E ele, fraco nesse momento, ele foi e tem lá o filho com Agar, nasce Ismael, né? E aí tem toda aquela situação de Agar com a Sara, né? Aqueles desentendimentos, mas Deus tinha uma promessa também para esse descendente de Abraão, Ismael. E aí vem, né, Isaac, o filho da promessa. Mas aí Deus pede, né, para que depois daqueles conflitos de Sara com Agar, ele fala para Abraão: despede Agar. Vocês já pensaram nisso? Eu, quando leio essa história, eu fico pensando, né, que sentimento, que situação, né? Você despedir uma mãe com um filho no meio do deserto, simplesmente vai embora. Não era fácil, é uma situação muito difícil.
Para Abraão, com certeza que era pai de Ismael, mas a gente vê aí que Deus ele se preocupa com o casamento, que a prioridade de Deus é a família, né? E porque veio a poligamia, veio, né, essa questão toda aí, não estava e não fez nenhum bem para ele, não ia continuar fazendo, então Deus preferiu separar Ismael de Isaac. E depois disso a gente vê a destruição de Sodoma e Gomorra, como Abraão intercedeu pelo sobrinho Ló, por aquelas pessoas que moravam naquele lugar. Um exemplo da nossa intercessão. Não devemos parar de orar. Quantos motivos nós temos para interceder por nossos amigos, pela nossa família, né? E depois disso, a gente passa para Ló, né? Quando Ló quis receber os anjos de Deus, quando na verdade Abraão recebe os anjos de Deus lá na tenda dele, e ele, muito hospitaleiro, recebe esses anjos, e ele não sabia que estava recebendo o próprio Deus. Olha o tamanho do privilégio, que honra desse homem. E aí ele fica sabendo que ele estava, né, Deus, o Jesus, estava passando naquele lugar, visitou Abraão, e aí ele estava indo para onde? Para conferir como era e estava a cidade lá de Sodoma e Gomorra, porque as pessoas estavam clamando a Deus, e ele iria lá para conferir qual era a real situação. Deus já sabia, sim, né? E aí ele chega naquela cidade, é recebido por Ló. Ló coloca eles dentro da sua casa, como a gente sabe tudo o que aconteceu. Que lamentável, né? E os anjos falam, vamos embora, vamos. E aí na palavra diz que eles demoraram a noite toda, até quase o raiar do dia, e os anjos lá. Chegou uma hora que eles demoraram tanto, Ló, né, persistindo ali, tentando persuadir os genros, as filhas a irem embora da cidade. Os anjos pegam eles pela mão e tiram eles. E aí, naquela hora, Ló pede para ficar numa cidadezinha menor. O que acontece? Pela demora, Patriarcas e Profetas nos diz que pela demora de Ló, a mulher dele começa a titubear, começa a haver uma dúvida no coração dela, né? Começou a plantar aquela dúvida. E na hora que ela sai, que ela começa a subir lá a montanha, ela olha para trás. Naquele momento ela é destruída, né? Que lamentável, que situação. E Jesus, quando esteve aqui na terra, ele citou essa mulher. Lembrem-se da mulher de Ló. Uma lição para nós. Então Deus, nesse evento, nessa história de Sodoma e Gomorra, o que ele pede? Quando ele pede para Ló sair dessa cidade, Deus pede separação do pecado. Deus pede separação do mal. Então, por isso, muitas vezes a gente fala, não tem problema. É só um pouquinho. Não, Deus pede separação, né, do mal, né, das influências do mal. E nós chegamos agora num capítulo muito bonito que o livro fala o casamento mais feliz da terra, que é o casamento de Isaac com Rebeca. Eu acho lindo, lindo demais essa história. Então, eram duas pessoas diferentes. A Bíblia fala que Isaac era dócil, gentil, né? E Rebeca já tinha um caráter mais enérgico, ela era mais ativa, né? E aí eles tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Um tinha a promessa da primogenitura e o outro não. E nós sabemos o desenrolar, né? Como Jacó quis tomar a primogenitura, influenciado por sua mãe, tomou a primogenitura do irmão, né? Por um prato de lentilhas. Então nós vemos aí que desde o começo há um erro dos pais, porque Esaú era o preferidinho do pai e Jacó o preferido da mãe, né? E eram pessoas totalmente diferentes. Jacó mais ponderado, mais caseiro, né? Mais econômico.
E aí Jaú, ativo, do campo, né? Corajoso, né? Então é assim, o pai, o Jacó, ele admirava aquele caráter, era tudo que ele não era, né? Porque Jacó era um homem pacato, né? Mais pacato. Então, o que acontece? Ele roubou a primogenitura do irmão, enganou o pai. O patriarca diz assim, que ele enganou a Deus, enganou ao pai, enganou ao irmão, né? Primeiro a gente peca contra Deus, depois contra o nosso irmão. Que sério isso. E aí ele foi enganado. Isso aí deu o que, irmãos, para ele? Deu legalidade para que o inimigo entrasse na vida dele, né? Ele enganou o pai, a família, Deus, e ele foi enganado depois quando ele encontra uma esposa e ele pensa que vai se casar com a Raquel e o Labão lá, o sogro dele, entrega a Lia para ele, claro, com a desculpa de que não podia dar a filha mais nova em casamento primeiro, né? Labão também era enganador, era uma pessoa difícil. E aí ele trabalhou, né? A Bíblia fala que ele trabalhou 7 anos, 2 vezes, por amor a Raquel. Que amor, né? Então, uma família disfuncional. Uma família disfuncional, por quê? Um homem que teve 12 filhos com 4 mulheres diferentes. Vocês imaginam como era aquela casa? Como era a convivência ali entre os irmãos, né? Aí nós lemos em seguida que Jacó ele tinha uma preferência por José, também já cria outra situação ali entre os irmãos, entre as mães, né? E nós terminamos, tá? Estamos terminando, porque eu vou até aqui, depois a gente continua, porque essas histórias me fascinam e que fascinem você também, né? Que tenhamos essa palavra do Senhor no nosso coração. E aí, eu vou encerrar assim, de que quando ele volta para a terra dele, né? Ele volta para a terra dele, Jacó volta, ele foi sem nada buscar uma esposa, ele volta riquíssimo, né? Com rebanhos, gados, e aí ele volta para a terra com medo, e durante essa volta ele tem aquele sonho, né, da escada, que a escada representa Jesus, né? Anjos descendo e subindo. E aqui neste lugar ele levanta um altar, né, que ficou chamado de Betel, que é a porta do céu. E ele tem aquela luta com o anjo que ele não sabia que era o próprio Senhor, o próprio Jesus. Já pensaram? Ele lutou a noite inteira com o próprio Cristo. E aí, há aquela luta, ele só depois percebe que é Deus, né? Que é Jesus, é o anjo do Senhor, é Deus. E aí o patriarca, os profetas falam que a Bíblia fala que quando ele percebe quem é, ele fala, não vou te deixar se você não me abençoar, né? E aí Deus abençoa ele, toca na coxa dele, né? Ele fica ali mancando, vai ao encontro do seu irmão Esaú, e até ali, aquele momento, ele estava inseguro, mas Deus diz, né, estarei com você. E ele vai ao encontro do irmão, o irmão, aquele encontro também é uma coisa que eu me emociono muito, ao ver, né, ao ler esse encontro entre Esaú e Jacó, eles se abraçam, choram, né, que coisa linda, né, o perdão, a misericórdia de Deus, né, as chances que o Senhor nos dá de nova vida. Louvado seja Deus. Então é isso. Esses foram os primeiros 18 capítulos da Bíblia. Temos muito para ler e o Senhor tem muito ainda para nos ensinar. Que você seja abençoado, que você possa sentir a sede, a fome da palavra do Senhor e que ela possa encher o seu coração. Vamos terminar com uma oração. Senhor, obrigada porque nós podemos ler, nós temos a palavra, Senhor, a Tua palavra que é viva e eficaz, transforma o nosso coração, a nossa vida. Continua conosco, com os meus ouvintes também. Que o Senhor abençoe cada um deles, para que eles possam ler, e o Senhor possa modificar também, Senhor, entrar na história dessa pessoa. Como nós vemos aí, nós lemos na Tua palavra que o Senhor esteve com o Teu povo, esteja também conosco.
o teu povo dos últimos dias. Obrigada, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigada, queridos, por me acompanharem e até a próxima.